O que significa aprender? O que vocês acham? Escrevam aí para mim, por favor. Quem se sentir à vontade, obviamente, e lembrando que esse é o momento da gente... A gente só aprende aquilo que a gente tenta, tá? Então vamos lá. Quem que comenta? Para mim aqui não chegou nenhum comentário ainda. Vamos ver se alguém puxa a fila e responde. O que será que é aprender? Alguém arrisca? Estão tímidos? Não tem problema. Aprender, pessoal, é o seguinte: a gente aprende a partir do momento que nós passamos a saber aquilo que nós não sabíamos. Isso é aprendizagem, tá? É aprendizagem que eu adquiro através de uma experiência, através do contato com alguma coisa que eu não conhecia, aquela vivência principalmente que vem de lá de dentro, né? Dificilmente eu aprendo alguma coisa que alguém me entrega pronto, porque eu não tive o desafio de buscar, de tentar, de fazer, de conquistar, tá? Então a aprendizagem é a oportunidade, né, que é feita e que resulta que eu saiba alguma coisa que eu não sabia antes. Isso é aprender, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, quando será que a aprendizagem começa? Nos instruirmos, isso mesmo, é isso aí, tá? É a instrução, né? A gente adquire conhecimento, a gente busca isso, perfeito. E aí, quando será que a aprendizagem começa no ser humano? Outra pergunta, vamos ver. Alguém aqui já puxou o carro para interagir com a gente aqui nesse momento. Quem tenta responder essa daqui para nós? Quando será que a aprendizagem começa? Vamos lá. Esperando. Será que é quando eu... Com que idade? Em que momento? Qualquer coisa que não sabíamos. Perfeito, é isso aí, Edilene. Aprendemos quando nascemos até desencarnarmos. Joia, Josiane. Então, olha, aqui ela pontuou, né? Aprendemos quando nascemos. Alguém mais? Alguém mais dá aí algum palpite? Alguma questão pra gente conversar? Eu vou aqui continuando, tá? Mas vocês podem ir respondendo que conforme eu vou recebendo a mensagem aqui, eu vou lendo pra gente discutir, tá? A aprendizagem, pessoal, ela começa, na verdade, antes mesmo de nascermos, tá? É que a partir do momento em que a gente nasce, a gente começa a ter uma aprendizagem mais sistemática, mais comum àquilo que a gente sabe, né? Com aquilo que a gente já conhece. No nascimento, a Gisele colocou aqui, né? A Gisele Teodoro. Então, como eu tô explicando, a aprendizagem, na verdade, ela começa antes de nascermos, tá? Ainda no útero, é isso aí, ainda no útero, tá? Por quê? Porque a gente tem umas questões assim de pesquisas, etc., que se trata da psicologia do desenvolvimento, tá? Então, ainda no útero, né, a partir aí da fecundação, né, a partir do momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam, etc., nós temos alguns passos em que nós temos pesquisas que mostram que o feto, o embrião, etc., ele já começa a dar indícios de uma aprendizagem que não é aquela que nós conhecemos aqui. Mas a partir da fecundação, nós temos um ser que está em desenvolvimento, né, e que não conhece nada. Então, tudo que ele está ali realizando é novo para ele e ele começa a aprender, tá? Sempre estamos aprendendo, a todo momento. É isso mesmo, né? E a gente nasce, né? Nasce aprendendo e morre, desencarna, aprendendo também, tá? Então, por exemplo, ó,
em torno das 8 semanas, com 8 semanas de gestação, o embrião, né? Eu vou falar embrião, gente, porque biologicamente, né? Ele não é um bebê, né? Ele ainda não tem aquela forma, né? Ele não está totalmente formado, etc. Ele está ali já começando a responder, com 8 semanas de gestação, a estímulos do ambiente. E que ambiente é esse? É o ambiente uterino e o ambiente fora do útero. Ele começa a ter percepção daquilo que está em torno dele. Então, ele começa a ter aí alguns movimentos, né? A luz, quando passa, né, ultrapassa a parede do abdômen da mãe, né, e ali atravessa aquelas camadas, ela reflete lá dentro. E a partir desse momento aí, né, que ele já começa a ter esse tipo de percepção, ele começa a responder a isso. Por exemplo, sabe quando nós estamos, aqui eu tô na claridade, né? Se eu tampar os olhos, eu não vejo completamente escuro. Você não percebe a luz? Né? Você percebe que tem claridade e que não tá totalmente breu. Com o embrião, com o feto, é exatamente a mesma coisa. E aí, se a luz bate de um lado ou de outro, ele tem respostas a isso. Ele consegue, já depois que tiver, né, ali com a formação, o início da formação da espinha, né, ele começa a virar. Então, sabe quando acende uma luz e você, né, instintivamente vira o pescocinho e tal? A gente tem esse tipo de estímulo já dentro do útero. Então, olha só que coisa mais linda a gente observar essas questões assim, de saber que aquilo que eu faço enquanto mãe, enquanto, né, ali a gestante, ou até mesmo alguém que está ao seu redor, um familiar, o pai, né, alguém, um irmão, se tiver ali dependendo da fase do desenvolvimento do bebê, né, ele tem a resposta àquilo, né? E é muito bonito a gente pensar a respeito dessa questão. Então, quando a gente entra ali entre 15 e 16 semanas, os movimentos dos bebês, né, ali do feto já, né, porque ele já está começando ali a tomar uma forma do desenvolvimento, né, mais maiorzinho, né, umas partes do seu organismo já mais estruturados, já mais desenvolvidos, ele já tem movimentos dentro da barriga da mãe, né, dentro do útero, como os bebês que já nascem, como os recém-nascidos, só que a mãe não consegue perceber, né, ainda, porque ele é muito pequenininho. Então, qual é a grande questão que nós temos aqui para pensarmos, desculpe, a voz falhou, e refletirmos? A partir do 4º mês é que a mãe começa a sentir o bebê começar a mexer dentro dela, mas ele, o neném, né, o feto, o embrião, já começa a sentir a mãe e o ambiente em que ela se encontra antes dela. Alguém já sabia disso? Alguém já tinha parado para pensar ou tinha curiosidade a respeito dessa questão? Responde aí para mim, se alguém já tinha pensado. Porque a gente pensa, né? Ai, não vejo a hora de sentir o bebê mexer, não vejo a hora de começar a perceber, né, ele aqui dentro. Mas ele já percebe a mãe antes de ela percebê-lo. E isso daí é uma coisa também muito bonita da gente pensar. E tem questões aí com relação à aprendizagem, com relação a isso. Então percebam que, na verdade, na relação entre mãe e filho, quem começa a aprender primeiro, né, é ele. Porque ele começa a sentir a mãe e os estímulos que estão ao redor dela antes que ela perceba ele.
né? Ela tem ali umas questões físicas, né? Os hormônios estão ali muito diferentes, ela pode inchar, o seio começa a responder porque está se preparando, né, para uma possível amamentação, aí a gente espera que a amamentação aconteça, alguns enjoos, né? É a situação hormonal da mulher que começa a ficar completamente diferente. E aí, pelo exame de sangue, a gente até percebe se é um bebê ou se é mais de um, porque a taxa de hormônio vai lá em cima, né? Ela duplica, triplica, quadriplica, etc. Então, a resposta hormonal da mulher é que é muito evidente e é o que a gente mais conhece. Porém, quando a gente fala, né, dessa inversão de pensamento, a gente tem o bebê, né, ali aquele ser em desenvolvimento muito mais envolvido com essa mãe antes que ela saiba. Então, é bastante importante que a gente tenha essas reflexões, tá bom? A formação da vida, né, a partir da concepção, quando a gente pensa, né, na formação, né, gerou um neném, tá gerando uma nova vida, ela é um processo extremamente complexo, né? É um processo muito complexo. E que se inicia exatamente a partir da concepção, né? Ali a hora que os componentes necessários para o desenvolvimento de uma nova vida se encontram, ali a gente já tem uma vida surgindo e em formação e em constante aprendizagem. Assim como a gente teve aqui, né, a Edilene colocou, né, sempre estaremos aprendendo a todo momento, né? É exatamente dessa maneira, tá ok? Quando a gente tem o início da gestação, o período zigótico, o período embrionário, o período fetal, é o iniciozinho, tá? O que a gente chama de período zigótico? A gente não vai falar sobre biologia não, tá? Mas é só para vocês entenderem o que eu vou comentar depois. O período zigótico é aquele momento em que as células vão se dividindo para irem formando o bebê, né? Vai ali formando aquele ser. O período embrionário, ele já está, né? Não é um aglomerado de células, mas ele já vai se compondo como um ser ali, que não é um aglomerado, né, de partezinhas que vão se somando. Ele já é um todo e que está tomando forma. E a partir da fase fetal é quando a gente já consegue olhar e perceber que aquilo ali é um neném humano, tá? Porque até então a gente consegue saber que é uma vida em formação, mas a gente não consegue distinguir exatamente se é humano, se não é, tá? Humano o quê? Se a gente pegar o ultrassom de um cachorrinho, etc., a formação da vida é a mesma, tá? É o mesmo sistema, é o mesmo processo. Então, o período fetal, a gente ali já consegue distinguir que tipo de vida é que está se desenvolvendo, tá? Quando a gente tem ali, agora como que eu quero comentar com vocês, né? O neném ali dentro, né, da barriga da mãe, ele fica dentro de uma bolsa, tá? Tem uma bolsa que o envolve. Aqui quem já teve filho, quem não teve, quem é mais novo, assistindo a novela, a bolsa estourou. Que bolsa é essa? Que bolsa de água é essa que estoura? É a bolsa que envolve e protege o bebê, tá? Então, desde o momento da concepção, a gente tem essa bolsa que traz um acolhimento a esse ser de um jeito muito bonito, porque ele é recheado de líquido, né, que a gente sabe, e que permite que o bebê se proteja do movimento da mãe. A mãe está em constante. Quantas pessoas, né, quantas mulheres não descobrem que estão grávidas já assim no 4º mês, 5º mês, né, 3º mês é muito comum. Isso daí é muito natural. Mas dentro desse período, a gente não tinha consciência de que tinha um ser em desenvolvimento dentro, né, daquela pessoa, daquela mulher. E aí?
o bebê está protegido. O bebê está protegido porque essa bolsa permite que ele se mantenha protegido, tá? É para isso que a bolsa d'água, né, ela existe ali. Ela permite que o bebê se movimente, né, e que ele mude de posição. Ninguém aguenta ficar na mesma posição sempre, não é verdade? Então, quando a mãe se move, né, se não houvesse esse líquido todo, o bebezinho estaria ali jogado. Isso daí é muito fácil da gente entender, até mesmo com relação aos nossos próprios órgãos. Nós corremos, nós pulamos, pensando em alguns atletas que fazem exercícios muito mais pesados, de impacto, vamos dizer assim, né? Como é que ficariam os órgãos? Também existe em torno dos nossos órgãos abdominais uma película que faz essa proteção. E o bebê também precisa disso, tá? Até mesmo porque a ligação dele com a mãe é ainda mais forte e ainda mais próxima, né? Ele depende do que a mãe tem, né? Do que ela traz para se desenvolver, tá? Então, além dessa bolsa, nós temos ainda a placenta. A placenta, ela é um complexo, ela é um órgão muito complexo e que permite várias coisas dentro desse desenvolvimento. A bolsa d'água protege. A placenta, no entanto, ela é um tecido, né? Ela é composta de tecidos tanto da mãe quanto do neném. Olha só que coisa bonita. Mãe e filhos totalmente ali ligados por um órgão que faz com que ambos, né, tanto a mãe quanto o neném, se desenvolvam ali durante esse período de gestação. Então, a placenta, ela é produzida, ela é composta por tecidos tanto do bebê quanto da mãe. E ela evita que a corrente sanguínea da mãe tenha contato direto com a corrente sanguínea do neném. Isso daí é muito importante quando a gente fala sobre o fator RH. Não sei se alguém já ouviu falar aí na incompatibilidade do fator RH. Ele é um dos fatores de risco, né? Risco de morte, risco, né, de problemas aí bastante sérios na hora do nascimento, quando a mãe é positivo ou negativo e o neném é o contrário. Né? Se tiver esse contato direto sanguíneo, ele é um problema. Então, durante a gestação, como que isso é evitado? Né? É evitado exatamente por conta dessa placenta que faz esse acolhimento, essa casa, essa ligação de proteção e de nutrição também. Então, a placenta, além de tudo, ela converte os nutrientes que a mãe tem, que a mãe ingere através da alimentação, da sua saúde, né, total, ela converte esses nutrientes em alimento para o neném. Né? Então, a gente pensa que é o cordão umbilical. Né? O cordão umbilical leva, né, o alimento para o neném. O cordão umbilical, na verdade, ele liga o embrião à placenta. O cordãozinho umbilical, ele faz com que o embrião, o feto, o bebê esteja ligado à placenta. E é através da placenta que todo esse processo acontece, tá? Vocês vão entender o quanto é importante a gente entender isso daqui a pouco, de um jeito ainda mais claro, espero. Se alguém tiver alguma questão, pode perguntar, tá? Vou respondendo aqui na medida do possível. Então, ele também permite que a mãe absorva. A gente sabe, nós fazemos xixi, nós defecamos, nós urinamos. O que são? A gente está expelindo aquilo que é excesso ao organismo, de uma certa maneira, né? De uma maneira mais grossa falando. E o bebê, ele também tem essas questões. Então, aquilo que chega a ele e que não é usado, não vai ficar em excesso em lugar nenhum. A placenta faz esse processo também. Ela absorve esses produtos que não são mais interessantes para ele e a mãe, ela expele isso através dos rins. Então, quando a gente fala que a mãe se alimenta e respira por 2,
ela não só se alimenta e respira, ela respira, ela come e ela urina por dois. Porque através da urina, ela também coloca, né, para fora aquilo que não é bom nem para ela e nem para o neném. Já o que precisava ficar já ficou. O excesso ela coloca para fora, tanto por ela quanto pelo bebê, tá bom? Qual é a importância da gente entender como a placenta funciona, tá? Quando nós falamos de fatores de risco, gente, fator de risco é tudo aquilo que bota em xeque uma produtividade, uma questão que seja mais positiva do que negativa. Quer dizer, que coloque em xeque algo que é positivo, tá? Ela pode causar algum tipo de trauma, algum tipo de consequência que não é legal. Então, por exemplo, durante uma época teve isso já faz muito tempo, mas é histórico e na medicina é sempre usado na parte da gestação, né? Existia uma medicação, a talidomida, que era usada, e ela era um remédio para enjoo, que era prescrito para gestantes que tinham muito enjoo. Então o médico, não, tá com muito enjoo, pode tomar a talidomida, que é para as náuseas. A mãe se sentia aliviada, mas esse medicamento, ele era tóxico aos nenéns. E ele passava, né, essa toxicidade, isso chegava até o bebê através da placenta. Então, por exemplo, mas não pode pintar o cabelo? Por que não pode pintar o cabelo? Eu não estou ingerindo, não vai chegar, não vai passar pelo cordão umbilical, porque não é o cordão umbilical que faz isso, né? A química do cabelo, se muda de cor o cabelo, é porque é químico mesmo, né? O que a gente chama de químico? Ele tem a capacidade forte de tirar a cor e substituir por outra, né? Então, isso daí, ele chega até o bebê através da placenta. Então, é por isso que as medicações, né, elas podem aí ter algumas consequências, né, ou um pouco mais fortes ou um pouco menos fortes no desenvolvimento do neném. E isso a gente chama de fatores de risco. Nós precisamos ter consciência para evitar por conta dessa questão. Então, quando eu disse, né, que a gente tem o conhecimento como uma questão de prevenção, e o instinto é uma sobrevivência que é importante, mas que fica às vezes até mais pesada, né, quando a gente não sabe direitinho o que acontece. Por exemplo, né, sempre sabe, né, e muitas mulheres falam, mas nossa, pintar o cabelo, precisava pintar o cabelo. Na época do permanente, a minha mãe fazia muito permanente, né, que também é uma química forte, enrola um cabelo que é liso. E assim o contrário hoje, né, que nós temos aí as progressivas, aí tantos procedimentos que a gente consegue fazer para alisar o que é enrolado. Essas químicas chegam até o neném e nós chamamos também de fatores de risco, dependendo das consequências que elas trazem. Agora, uma questão muito importante que a gente precisa ter nem sempre um fator de risco ou as consequências que esse fator de risco traz precisa ser risco. Então, quando a gente fala de fator de risco, nós também falamos de fator de proteção. O fator de proteção é aquilo que a gente faz com aquilo que aconteceu ou o contrário. Se eu sei, se eu tenho consciência, se eu tenho conhecimento de que a química, de que determinadas medicações, na verdade, assim, a gestação é uma coisa tão complexa que o ideal do ideal seria medicação nenhuma, né? Só que aí a mãe às vezes não pode, ou por particularidades muito de saúde mesmo, né? Aí, se a mãe não tomar aquilo que ela precisa, aí sim é que ela vai colocar tanto a saúde dela quanto do neném em um grau de risco maior. Então, dentre uma coisa e outra, é preciso que tome. É por isso que o pré-natal é de extrema importância durante todo o período de gestação, tá? Tá ficando claro? Tá ficando confuso? Tá dando para entender?
Podem ir conversando comigo aqui, por favor, tá bom? Bom, então, a gente, né, fala que a gestação não é doença. E não é mesmo, né? É uma coisa muito linda de gerar uma vida, mas que precisa ser lembrada como um processo complexo, né? E como um convite ao amor, né? Um convite a um amor muito grande em que nada a partir daquele momento está relacionado só a mim. Aquela mulher que abriga, né, o corpo da mulher que abriga um neném, a partir daquele momento ela está também influenciando no desenvolvimento de uma outra pessoa. Então, quando nós temos acesso a alguns fatores de risco, né, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês um pouco melhor, nós podemos ter determinadas circunstâncias assim que afetem, que podem afetar a coordenação motora, né, que podem afetar a parte às vezes cognitiva, né, e aí a gente pode encontrar durante a nossa vida coisas que fala assim, mas não tem explicação isso. Tem, às vezes tem depois do nascimento ou às vezes tem antes. É por isso que eu volto a frisar, né, que quando nós temos aí o conhecimento, nós podemos prevenir, né, e se de repente não preveniu, né, aconteceu, mas agora eu tenho consciência disso, aí é que está a resiliência. Não adianta viver, né, uma culpa, ou porque às vezes não tem culpa, não é culpa de ninguém, né? São coisas que acontecem, né? São circunstâncias que surgem e que, quando explicadas, permitem que o desenvolvimento se torne ainda mais acolhedor e ainda mais próspero. Tá? É por isso que é tão importante a gente ir conversando a respeito da aprendizagem, do desenvolvimento humano, para a gente ir angariando aí cada vez mais informações a respeito, tá bom? Então, a aprendizagem, né? O pré-natal é importante por conta disso. E uma questão aqui também para a gente conversar um pouquinho. Os nenéns têm habilidades sensoriais dentro do útero da mãe, né? O ouvido médio, né? O ouvido vai se desenvolvendo. Com 5 meses, ele já tá ali funcionando, tá? Funcionando mais precariamente, mas também. A gente falou da visão, mas a gente também tem a audição. Então, o sistema digestivo da mãe, às vezes nós mesmos escutamos, ou alguém que está ao nosso lado, ou a gente escuta o nosso mesmo, né? Agora, imagina alguém que está dentro da gente e tão próximo, né, de todas as maneiras, aquilo que acontece dentro de mim. Então o bebê, ele consegue ouvir o sistema digestivo e os batimentos cardíacos da mãe, o pulsar do coração. Olha que ligação mais linda, né? Então a gente tem ali o estímulo ao próprio movimento. Então, quando a mãe canta, quando a mãe lê, né, alguma coisa, tem muita gestante que fala assim, ele gosta dessa música, ele não gosta daquela. Ele gosta que eu cante essa coisa ou aquilo lá, né? Então, ele percebe o timbre da nossa voz, da mãe, através da vibração que a mãe causa. Então, além dos sons externos, né, além do som interno lá dentro, ele também consegue reconhecer a voz da mãe através da vibração do corpo, né? Os sons emitem ondas e essas ondas dentro, né, ou fora mesmo, quando passa o ônibus na rua, aí chacoalhou a casa. É a emissão de ondas que faz que chega ao ponto de balançar tudo, né? Um avião passa, né? A gente não ouve só o som, nós sentimos. E com o neném é a mesma coisa. Então essas questões aí são importantes também, por quê? Com 5 meses, né, o ouvido começa a funcionar e ele tá madurinho quando o bebê nasce, tá? Aí pra gente,
um bebê ouve muita coisa. É isso aí, Geraldo, ouve muita coisa. E o Geraldo eu sei que é da área da música, né? E deve ter algumas, de repente, ter alguma experiência aí para contar, né? Ele percebe a mudança de postura da mãe. Então a mãe tá assim, depois ela tá assado. Lembra que eu falei da placenta, da bolsa d'água, né? Que vai protegendo e estimulando. Tudo isso daí estimula o desenvolvimento daquele neném, tá? E ele também se orienta através do ouvido. Quem tem labirintite, o que acontece? Perde o equilíbrio, certo? Né? Quem não tem audição ou de um ouvido, né, não precisa ser dos dois, geralmente perde o equilíbrio dentro da água, né? Por quê? Porque você precisa daquilo ali, né, em equilíbrio, funcionando adequadamente, para você se orientar no espaço em que você está. O neném se orienta através, né, do desenvolvimento do seu ouvido, do ouvido médio, etc., até mesmo para flutuar dentro da bolsa d'água, tá? Tem gestação que mãe está diabética, depois ela... isso mesmo. Tem gestação em que a mãe está diabética, depois ela, né, normaliza, acontece mesmo, tá? Então são todas essas questões, as doencinhas, algumas infecções, todas essas questões são fatores que podem ser de risco ou podem ser de proteção, a partir do momento que eu tomo consciência daquilo e faço o melhor para aquela situação, tá bom? A visão, né, como a gente falou, com 26 semanas aí, já tem reação à luz, a frequência cardíaca do neném muda. Ela vai se alterando e isso estimula os movimentos. Quando a gente está muito agitado, nosso coração está batendo, a gente sua, a gente transpira, a gente se mexe, a gente não consegue ficar parado. Isso estimula o movimento. E o que o movimento do feto tem a ver, de repente, com uma aprendizagem? Vou contar para vocês, tá? O movimento fetal espontâneo dentro da mãe, por que é importante, né? A gente fala, não aperta o neném, né? Eu escutei muito isso daí enquanto era jovem, não tenho filhos, tá? Deixando claro aqui pro pessoal, eu não tenho filhos, não passei por isso. Mas eu conheci muitas gestantes em que apertavam um pouco mais a barriga, às vezes não querem, né, tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de receio, medo, a idade, a circunstância, e querem às vezes esconder até mesmo, né, um pouco a gestação até determinado tempo. E aperta, né, uma roupa um pouco mais justa. Isso daí inibe, né, o movimento do feto. De alguma maneira inibe. Então por que a gente sempre aconselha que a gestante use roupas mais largas, confortáveis? Porque o movimento fetal espontâneo que ele vai, né, ali produzindo, isso daí faz com que o pulmãozinho, ele não respira dentro da barriga, mas o movimento que ele faz lá dentro, espontaneamente, exercita os músculos cardíacos, exercita os músculos pulmonares, o que vai ser essencial estar funcionando e bem desenvolvido na hora do nascimento. Porque tudo que a gente quer, na hora que o neném nasce, é que ele chore, né? E aí ele chora, bota o pulmão para funcionar, né, com aquela força. Então, tudo isso daí é de extrema importância. E o que a aprendizagem tem a ver com isso, por exemplo? A aprendizagem, tudo, ela tem simplesmente tudo a ver. Eu sou psicopedagoga, e quando a gente tem alguma queixa assim muito grande, tá com dificuldade na escola, é muito sonolento, não consegue prestar atenção, não memoriza, né? A gente bate o olho, às vezes, na criança e vê que ela está sempre congestionada. A criança que não dorme bem, nem precisa ser só criança, né? Adulto também, qualquer um que não dorme bem tem uma dificuldade maior de aprendizagem. E a criança, ou o ser, o indivíduo, a pessoa que não respira bem, por alergia, por sinusite, por asmas, por ansiedade, seja lá pelo qual motivo for, ela não dorme bem.
Quem não respira bem, não dorme bem. Quem não dorme bem, não aprende bem. Percebem como está tudo ligado? Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem aí questões que vão, né, se ligando. E quando nós temos também esse movimento fetal, né, espontâneo, isso ajuda no desenvolvimento dos membros, né? Mãozinhas, perninhas, bracinhos. Isso daí também tem a coordenação motora, né? Para escrever, para olhar e abaixar, né? Adequadamente a cabeça, acompanhar a movimentação dentro de sala de aula, por exemplo, dentro da escola. São várias questões. E socialmente também, dentro de casa, né? Às vezes a gente tem famílias que trazem algumas questões que não estão só relacionadas à escola, né? A gente percebe que está ali dentro de casa, ele não atende, não escuta, etc. Não consegue. São todas questões que a gente pode encontrar como explicações dentro e fora, né, da escola, como questões importantes do desenvolvimento humano, tá? Então, gente, reconhecer, né, os sons e os ritmos. Existem pesquisas que trazem, que revelam, né, pesquisas científicas que revelam que mães, por exemplo, né, aí eles dividem em grupo, é todo um processo longo aí de pesquisa, mas só revelando para vocês. Eles pesquisaram grupos de mães que leram durante determinado tempo a mesma história, né, aquele mesmo livrinho, aquele mesmo conto, aquela mesma música, enquanto estavam no último mês, por exemplo, de gestação. Mas isso daí pode ser antes, tá? É só a pesquisa que foi durante aquele período ali. Depois do nascimento, eles analisaram esses mesmos bebês, né? Aí eles colocaram um grupo de controle, que nós chamamos, o grupo que participou dessa leitura, que escutou dentro da barriga da mãe, e um grupo que nunca ouviu, né? Bebezinhos que não passaram por isso. Aquele grupinho de nenéns que já nasceram e que ouviram a história contada, lida, cantada pela mãe, tem a frequência cardíaca alterada quando escutam a mesma história depois do nascimento. Então eles conseguem reconhecer aquilo, e a frequência cardíaca que altera. Quando a gente vê algo, isso é natural, é que nós aqui, principalmente os adultos, as crianças porque tem muito estímulo, né? Os adultos porque tem uma vida já de adulto, né? Cheia de estímulos diferentes das crianças. Mas quando a gente reconhece alguma coisa, às vezes a respiração altera, né? A gente fica eufórico, dependendo, né? Ou por bem ou por menos bem, a gente tem essa alteração. E os nenéns demonstram essa variação cardíaca para o reconhecimento, o que não acontece com outro grupo que se mantém na mesma circunstância. Então a gente percebe a resposta que os nenéns podem ter, né, a partir dessa influência. E aí o que é que será que eu tô colocando para, né, o meu filho durante a gestação como estímulo externo, né? Aí a gente pode pensar num ambiente um pouco mais hostil, um ambiente que é um pouco mais agitado, de discussões frequentes, né? Qual é o reconhecimento que ele vai ter depois disso? O cantar para uma criança altera a pressão arterial e pelo passar a vida, isso ajuda muito. É isso mesmo. A música, ela tem aí questões cerebrais, inclusive, muito particulares e lindas, né? Ela altera realmente a pressão arterial. E aí o que é? A frequência cardíaca, né? Se demonstrando nesse aspecto também, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente saber. Ai, Aline, mas não tenho condições de ser diferente. A gente sabe, né? A gente sabe disso e não é uma situação de cobrança e muito menos de acusação. Mas é de uma consciência que às vezes o que vai fazer com que a minha resposta ao ambiente seja talvez um pouco mais amena. Por quê? Outro fator aí, fora doenças que podem acontecer, sexualmente transmissíveis, que afetam o neném de várias formas,
o consumo, né, de substâncias, né, ilícitas, vamos dizer assim. Nós temos também o estresse. O estresse nem sempre é negativo e nem sempre é positivo. A gente às vezes acha que o estresse é só negativo, mas não é, tá? Ele pode ser positivo também, porque ele me incentiva a buscar mudanças, tá ok? Mas, por exemplo, né, a gente cria muitas expectativas, né? Quando o neném é planejado, quando não pega muito de surpresa, ou pega de surpresa, mas de um jeito muito acolhedor, etc., nós já começamos, né? Vai ser menina ou vai ser menino? Ai, o que será que eu quero? Será que o marido vai gostar? Será que o bebê... Então, a aceitação da gestação, né? Nem todas as famílias estão preparadas naquele momento. Às vezes os pais estão, mas o restante dos familiares não. São muitas questões envolvidas e que merecem ali um sossego que a mãe merece, né? Para o bem desenvolvimento ou o melhor possível do seu bebê. Então, quando nós estamos estressados, não só a pressão arterial, né, fica alterada, como também fica alterada a nossa taxa de hormônio. Então, nós acabamos produzindo um hormônio, um deles, né, o cortisol, que é capaz também de atravessar a placenta e chegar no bebê. Ele não precisava daquilo, mas é possível chegar, né? Então ali o estresse positivo, o estresse mais negativo, qual é a resposta que eu dou ao ambiente, àquela situação em que eu estou vivendo, né? Então são questões importantes para que a gente consiga ter reflexões, né? Reflexões sadias em torno de uma discussão muito importante e que traz reflexos, né? Ela reflete na vivência tanto social, educacional e também familiar. Porque tudo que é vivido dentro do útero, a gente acaba enxergando o reflexo disso dentro da escola, dentro, né, dali da sua... Ela fica evidente, tá bom? Então nós temos aqui assim, né, só pegar aqui para falar para vocês. O início da gestação, então, tem questões que a gente chama desses fatores de riscos, né, que podem também ser fatores de proteção, os nutrientes, o oxigênio, né, ali a função, né, vital da mãe, que é muito importante, as pequenas viroses, né, produtos químicos, como eu falei ali, do cabelo, etc., as condições sociais da mãe, né? Então, quando nós temos ali a alimentação dela, as condições, né? Tudo isso daí vai interferindo e as experiências que ela também tem, tá? Então, por exemplo, né? A vacinação, ela é muito importante estar em dia, né? Da mãe, porque durante a gravidez é preferível que ela não tenha, né? Que se vacinar, porque tem algumas vacinas que não são legais durante a gestação, então é adequado que se espere para tomar depois, né? E aí a gente tem algumas consequências, assim, até de má formação, às vezes, a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. O fator, né, de incompatibilidade do fator RH, que eu te falei, né, da questão sanguínea, da consanguinidade, palavrinha que dá trava-língua na gente, né? A questão dos diabetes, né? Que teve alguém que comentou, inclusive, né? Por que é importante a gente observar, faz aquela curva glicêmica, para quem não é gestante já é um transtorno fazer aquele exame que toma aquele melado, né? Para fazer e ficar colhendo sangue de tempo em tempo, ficar lá no laboratório um tempão. A gestante é muito importante fazer exatamente para ir calculando o seu nível de glicose, as suas questões da glicemia, tudo, para ir medindo essa diabetes, que é uma doença extremamente séria, não apenas para gestantes, mas se você está gestante, se você é uma gestante, aí é que o cuidado precisa ser redobrado, porque a diabetes, ela cega. Né? A diabetes, ela dá problemas até assim de pele,
o diabético precisa tomar muito cuidado, né, com pequenas feridas no pé. Dizem que o pé é extremamente importante, né? Hereditariedade, né? A hereditariedade. Em que sentido? Vamos ver aí, pode me pontuar um pouquinho melhor sobre essa questão de adquirir? Você tem alguma coisa específica que queira que eu fale? Põe aqui pra mim que eu abordo dentro do possível. Tá? Então aqui, ó, eu tô esperando, tá? Me colocar aqui um pouco melhor sobre essa hereditariedade que eu falo pra vocês aqui dentro do que eu consegui, tá? Enquanto isso eu vou continuando, mas tô esperando a pontuação aí. A radiação, quando a gente usa, né, faz alguma radiografia, etc., o tabagismo, agentes químicos, tentativa de aborto, né, o psicológico da mãe também ali interfere exatamente em torno dessa questão do estresse, né, esse estresse, o consumo, né, a saúde, exatamente, né, a saúde física e a saúde psicológica. Né? A gente sabe da depressão pós-parto, que não é só depressão, tem outras questões aí muito sérias que podem surgir após o parto, né? E a gente vai falar isso um pouquinho semana que vem, espero que vocês estejam conosco. Doenças mentais, as doenças mentais, elas não são apenas fatores que precisam de observação durante a gestação e a questão da mãe, tá? Mas ela pode estar ligado à questão genética, e isso também é hereditariedade, tá? É que tá aqui como Fraternidades Online, eu não sei se é o Thiago que tá perguntando, mas enfim, por isso que eu não falei o nome, tá? Em geral ou sobre deficiência. Essa hereditariedade, ela pode vir, eu tenho algumas questões aqui, pena que a gente não consegue colocar slides aqui pra gente falar um pouco melhor, tá? Mas a gente tem a deficiência congênita, que a gente consegue trazer aí, assim, tem umas que são genéticas, né, e elas são hereditárias, e tem outras que elas são adquiridas durante a gestação. Então a gente pode até marcar, tá? Aí já tô falando ela é muito amplo, esse é um assunto muito amplo e que a gente consegue abordar de repente num dia exclusivo, podemos fazer, tá? Já tô deixando a deixa e me convidando de novo para bater papo com vocês. Então a gente tem deficiências que podem ser evitadas, inclusive, tá? Essa é a prevenção. Por quê? Porque se a má nutrição, ela pode dar baixo peso porque ela interfere na placenta, tá? Ou ela expande ou ela restringe e o nutricional não passa. Porque a deficiência, a gente tem a deficiência intelectual, a gente tem a deficiência física, e muita deficiência física necessariamente é Mari, que está no Fraternidades Online. Mari, tudo bom? Mari, são questões aí assim que tem muita diversidade. Eu estou abordando mais ou menos aqui, mas eu acho que seria até bacana da gente, dentro de uma possibilidade aí o mês que vem, etc., marcar e fazermos só com relação à deficiência, essa questão de hereditariedade, né, pra gente abordar. Tô tentando aqui falar um pouco mais ou menos para você, tá bom? Então, muitas deficiências físicas, inclusive, podem acontecer, né, por uso de drogas, por uso de agentes químicos, poluição, tá? Eu não sei se alguém aqui vai lembrar de Cubatão. Teve muitos casos por conta da poluição, né, do ar, etc., às vezes até da água, né? A gente tem casos, né, de nascimentos precoces, né, prematuros, má formação, né, do neném, alguma parte, baixo peso, e tudo isso daí interfere na aprendizagem, porque se uma criança nasce deficiente, ela precisa de particularidades, né? E aí nós vamos ter aí questões específicas de escolas que não estão preparadas e que precisam se preparar, né? Precisam estar, e aí são políticas públicas que precisam de novas vertentes, né, para funcionarem
com uma questão de inclusão realmente. Algumas vacinas que podem causar. Nasci em Cubatão quando os tonéis de óleo pegaram fogo. Olha o Geraldo dando o seu depoimento. Então ele deve até conhecer ali alguns casos, né, Gê? De experiência mesmo ali, de vivência ou de saber, né, de situações. Obrigada. Obrigada, eu também tô adorando bater um papo com vocês. Tá? Então, gente, o álcool, tá? O café, a cafeína, não vou nem falar do café, vou falar da cafeína. A cafeína, ela não é só no café. Nós temos várias bebidas, várias, né, produtos aí que nós ingerimos no dia a dia que contém cafeína. E a cafeína não está relacionada exclusivamente ou especificamente com algumas questões na gestação, mas elas podem estar relacionadas com abortos espontâneos, aqueles abortos que acontecem sem nenhum tipo de motivo aparente. E agora eu vou falar uma coisa aqui para as mulheres, né? Quando as mulheres estão menstruadas, né? Eu cresci com a minha mãe falando isso e a minha avó também, né? Beba pouco café, não abuse de coisas quentes, de canela, são estimulantes. Então, quando a gente pensa a esse respeito, nós temos aí uma relação importante, porque a cafeína é estimulante, né? Quem não dorme, quem tem... E vamos falar, né? Tem algumas crianças que estão acostumadas a tomar café. Não é adequado por isso, tá? Porque é muito estimulante, é uma bebida de adultos. Aí eu acho que o termo é muito próprio, muito adequado. É uma bebida de adultos e que também precisa de cuidado e de limite, tá? Porque daí ela também aumenta a ansiedade. Então, se ela interfere assim em um adulto, quanto mais numa criança e principalmente em fase escolar, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. A nicotina, né, ela está relacionada à morte súbita, né, depois do nascimento, à morte neonatal, né, ou natimortos. Às vezes o nenenzinho pode até nascer sem vida, né, ou logo depois que nasce não consegue sobreviver. E essa influência, esse risco, não é só para a gestante fumante, é a gestante que está igualmente exposta à fumaça do cigarro, tá? Então, olha só, né? A nicotina, ela traz um crescimento anormal da placenta e isso faz com que exista uma redução na transferência nutricional da mãe pro feto, pro bebê. Então lembram que a gente conversou lá, né, sobre a placenta, por isso que é importante, né? Então coisas que são ingeridas ou aqui a mãe está exposta, como a nicotina, por exemplo, isso interfere no crescimento da placenta e isso vai interferir depois na transmissão de nutrientes. Existem várias coisas que interferem na placenta, tá? Interferem aí no crescimento, etc., na saúde desse órgão, que faz aqueles papéis tão importantes no desenvolvimento do neném. O álcool, pessoal, eu não poderia deixar de dizer, tá? O álcool, ele causa a síndrome alcoólica fetal. Nós chamamos de SAF, tá? Então, eu sou de uma geração, eu nasci em 1984, e eu sou de uma geração em que minha mãe, né, daquela fase assim, a mãe quando tá amamentando, toma uma garrafinha, um copinho de Malzibir que dá leite, né? Muita gente, a gente já escutou bastante a respeito disso, eu cresci vendo situações parecidas. Durante a gestação, o consumo de álcool, né, aí a gente tem 5 ou 7 doses, 5 a 7 doses de consumo de álcool durante a gestação podem já ser o suficiente para causar prejuízo na aprendizagem na adolescência. Às vezes você não vai ser perceptível durante a infância, mas lá na adolescência isso vai refletir. Por quê? Porque, de acordo com o período de desenvolvimento, né, do ser,
A hora que ele chega na adolescência, ele teria que responder a já determinadas circunstâncias e de repente não vai responder da maneira que se espera. Isso pode estar ligado ao consumo de álcool durante a gestação da mãe, né? E até mesmo, gente, a criança, o bebê, quando é um caso de consumo muito alto, a criança nasce viciada no álcool, né? É por isso que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. O bebê precisa receber, né, ali questões ali muito próprias e muito urgentes, né? Porque da má formação na face, pode causar cegueira, anomalia nas articulações, né? E aí nós estamos falando de deficiências, viu, Mari? Né? Que podem aí ocorrer durante a gestação e que vão interferir depois na aprendizagem. Pode ser físico, mas o físico, mesmo que não interfira na parte cognitiva, ela pode trazer questões de necessidades especiais de um lápis diferente, por exemplo. Vou tentar mostrar para vocês aqui o meu lápis. Ele é bem gordinho, ó. Ele é diferente. Isso daqui são lápis que ajudam a crianças que têm dificuldade motora, tá? Então, são aí bastante pertinentes a essas nossas reflexões, né? As drogas, né? O consumo aí de várias questões, as condições da mãe, a hipertensão, a diabetes, a AIDS, né? DSTs de um modo qualquer, a própria gripe, né? A rubéola pode causar cegueira, né, no neném. Então são deficiências aí que são adquiridas e que não são próprias daquele ser, né, mas que são adquiridas no desenvolvimento por conta de influências externas. E nós temos várias, né, doenças. A rubéola também pode causar surdez, né, catarata, às vezes até retardo mental, tá bom? Os hormônios dos quais eu falei, né? Nós temos o Zika vírus, que é aí uma constante na nossa sociedade, né, pra gente pensar. Uma coisa muito... Eu descobri, porque eu também não conhecia essa informação, mas pesquisando, porque eu dou aula, eu tenho um grupo de espaço à família onde eu dou aula, né, grupos que eu atendo para trabalhar com essa temática de um jeito mais sistemático e profissional, e agora trabalhando com essas lives, se Deus quiser a gente consegue fazer de um jeito mais constante, né? Quem tá pretendendo ter filhos, o casal precisa consultar o médico, porque se o marido ou o pai, né, que vai ser o pai do neném, esteve em regiões em que há muitos casos de Zika vírus, ele precisa tomar cuidado para que não seja ali transmitido de alguma maneira para o neném, né? Então é muito importante essa questão. Então a mãe também, se teve ali contato com o ambiente, mesmo que ela não tenha pego, que ela não tenha pego durante a gestação, pode ser que isso daí seja um alarme para a gente tomar cuidado, tá? Então são questões interessantes. Então, assim, deixa eu ver aqui o horário. Ai, tô explodindo o horário já. E hoje, gente, uma coisa muito importante para nós, a Covid-19. Nós estamos com a Covid-19, né, em 2020, entramos já em 2021, e o que ela traz como fatores de risco para nós, ainda não sabemos. Principalmente para as crianças, para as mães, para as gestantes, porque existem questões aí neurológicas, né? É uma incógnita muito grande, mas que precisa de cuidado e de muita atenção, tá bom? O tempo acabou até sendo curto, porque eu gosto de falar, eu adoro o tema, né? Gosto demais tanto da minha profissão e quanto de conversar com vocês. Mas eu espero com muito carinho que tenha sido proveitoso, né? Que tenha sido aí próspero, tá? Que vocês tenhamos todos aí um término de domingo muito acolhedor, muito